imparável, uma igreja que não pode parar. Atos 4, 32 até Atos 5, 42. Esse texto que nós percorreremos, de Atos 4, 32 a Atos 5, 42, vai nos apresentar um relato poderoso do avanço da igreja primitiva, que apesar das perseguições, se destacou. E nós vamos ver características que fizeram dessa igreja uma igreja imparável em sua missão de expandir o reino de Deus. Então a reflexão dessa noite é em três marcas de uma igreja imparável. Está com a Bíblia aberta em Atos 4? Vamos ver então a partir do versículo 32 o que nos diz. Diz assim a palavra do Senhor: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Mais uma vez eu vou repetir. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram o quê? Comuns. Nota, o coração era um e todas as coisas lhes eram comuns. E no versículo 33 diz o seguinte: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles, em quantos deles? Em todos eles havia abundante graça. Eu vou parar aqui, porque a primeira grande marca de uma igreja imparável, uma igreja que ninguém para, que ninguém detém, e se a IBEG quer ser uma igreja imparável, irmãos, o primeiro grande princípio, a primeira grande marca, é a marca da unidade. Amém ou não? Unidade. Mas a unidade que está ligada diretamente à comunhão. Uma igreja unida é uma igreja que está em comunhão e que vai refletir como resultado dessa unidade e dessa comunhão, generosidade. Então é um par de marcas. Em cada uma dessas marcas falaremos de um par. E o primeiro par dessa marca de uma igreja imparável é a marca da unidade e da generosidade. Amém ou não? Unidade e generosidade. A igreja primitiva vivia em profunda unidade e comunhão. Mais uma vez, veja o que diz: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Havia unidade. Eu não estou dizendo que todos eram papagaiozinhos. Eu não estou dizendo que aqui todos pensavam a mesma coisa. Irmãos, muitas vezes pode ser que havia diversidade, mas em meio a essa diversidade, eles se uniam em um ponto comum. O que não pode ter na igreja do Senhor, que quer avançar e ser imparável, é que a minha diversidade, é que o ponto que não me agradou seja um ponto de oposição, um ponto em que eu me levante para torcer contra. Não, tem que haver unidade, e unidade me levará à generosidade. Ela demonstrou como o poder do Evangelho pode transformar vidas e comunidades. Há uma frase que eu gostaria de dizer para vocês. A frase é a seguinte: a unidade da igreja não é apenas um ideal, mas uma expressão prática do amor de Cristo. Irmãos, a unidade não é um ideal simplesmente, mas a unidade é uma marca da igreja de Jesus Cristo e do amor de Cristo. Quem ama Cristo, e uma igreja que ama a Cristo, terá como resultado, como um resultado prático, a unidade. Essa unidade, irmãos, não pode ser possível a não ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sabe que lá em Atos 1:8, quando houve a promessa, vocês receberão o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. E o cumprimento dessa promessa em Atos 2 é o que possibilitou até agora a ousadia, a coragem e a unidade dessa igreja. Não há como ter unidade fora da ação do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia em um texto paralelo, Efésios 4, 3 a 6.
Veja o que diz em Efésios 4, 3 a 6. E vejamos como essa unidade, ela é de fato fruto do Espírito Santo. E começa com uma unidade de fé, de crença. Olha o que diz em Efésios 4, 3 a 6. Procurando guardar o que, irmãos? A unidade do Espírito. Unidade de quem? Do Espírito. Pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. A unidade, ela só é possível pelo Espírito, a ação do Espírito Santo em nós, que nos leva para uma unidade, em primeiro lugar, daquilo que nós cremos. Precisamos estar unidos aqui em torno da nossa fé, não tem que ter dúvida, o Espírito é o mesmo, o batismo é o mesmo, o Deus é o mesmo, o corpo é o mesmo, não pode haver divergência. Você não pode estar com um pé aqui, mas achando que acolá é melhor, que o Espírito lá é mais poderoso do que aqui. Há um só Espírito, e o Espírito que age aqui, age na vida e nas igrejas que estão pregando o mesmo Evangelho. Não tem umas mais ou menos poderosas, porque o poder do Espírito Santo está dentro de todo aquele que crê, amém ou não? Então é isso, unidade, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A unidade trazia como um resultado prático a paz de saber, eu estou aqui onde Deus quer que eu esteja, e como resultado natural, eles acabavam compartilhando tudo que tinham e cuidando um dos outros. É por isso que a primeira marca, o primeiro par de marcas, é a marca da unidade que me leva à generosidade. Porque veja, quando havia unidade e todas as coisas eram comuns, e de fato eles tinham paz e o Espírito Santo criava esse vínculo entre eles, a generosidade foi uma consequência natural. Olha o que está escrito a partir do versículo 34. Está lá em Atos 4 ainda? Olha a partir do versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Não havia simplesmente a ganância, não havia simplesmente aquele propósito de ter mais e mais e mais, para uma ostentação, ou para simplesmente dizer, olha o quanto eu tenho mais do que você, olha o quão mais bem sucedido eu sou do que você. Mas quando eles contemplavam e viam que irmãos seus estavam passando por dificuldades, eles passaram à prática, vendiam até propriedades e coisas que eles tinham, e traziam essas ofertas e depositavam ali ao pé dos apóstolos, para que houvesse uma administração desses recursos, para que esses recursos pudessem chegar ao socorro desses irmãos mais necessitados. E no versículo 35 diz que repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí nós vamos conhecer um homem chamado José Barnabé. Isso deu até música, não sei quantos se lembram, música antiga, hein? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Música antiga, música bíblica, que falava de Barnabé. Eu falava, rapaz, salvo engano, eu não sei se é João Alexandre ou se é Asaf Borba o autor dessa música, mas eu falei, como consegue em 2 versículos fazer uma música inteira? A música que fala da vida de Barnabé, tremendo isso. Mas veja, surge Barnabé no versículo 36, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, que possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha que lindo, Barnabé chegou e vendo toda essa situação, vivendo em unidade, e unidade possível só pela ação do Espírito Santo, ele disse, eu quero dar a minha participação.
Aqui não está dizendo que ele vendeu tudo que ele tinha, mas aqui está dizendo que ele tinha uma herdade, ele tinha uma propriedade. E essa propriedade ele vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Que homem generoso, que homem cheio do Espírito Santo de Deus, que homem que se sentiu tocado a olhar e ver as necessidades dos seus irmãos em Cristo e resolver dar a sua cota de participação. A unidade e a generosidade são marcas de uma igreja que reflete o coração de Deus. Nós não podemos nos esquecer que a marca da unidade é uma marca de uma igreja imparável. E há aqui um versículo bíblico na oração sacerdotal de Jesus que nos indica isso. Quando a igreja está unida, quando a igreja está afincada em comunhão, isso aumenta a credibilidade do nosso testemunho. Quando os de fora observam, há de fato comunhão, há de fato unidade naquela igreja, isso vai comprovar e atestar o nosso testemunho cristão. Na oração de Jesus Cristo, em João 17, 21, veja as palavras de Jesus Cristo. É o nosso Salvador orando, hein? E ele diz o seguinte em João 17, 21. O pedido dele ao Pai é para que todos sejam um. Para que haja unidade entre o teu povo, ó Pai, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer? Como é que o mundo vai comprovar se de fato a mensagem que nós estamos anunciando é uma mensagem digna de credibilidade? Se observar unidade no povo de Deus. Quando a igreja é desunida, quando a igreja é rachada, quando a igreja demonstra assim que existem grupos de interesse que se reúnem, grupos de interesse, eu não estou dizendo que você não pode ser mais amigo de um do que outro, eu não estou dizendo que a gente não pode ter grupo de amizade, mas o que não pode haver jamais na igreja do Senhor é grupo de discriminação, em que não, esse é o grupo fechado, só nós entramos aqui, só nós nos reunimos e postamos nossas fotos, só nós unidos. E aí pessoas são excluídas, pessoas são deixadas de lado. E aí como a gente pode dizer que há unidade? Quando na realidade os de fora estão vendo que existe grupos de interesse. Ah, meus amados irmãos, a igreja precisa estar unida. Ninguém é melhor e ninguém é pior do que ninguém, amém ou não? Ninguém por sua aquisição financeira é melhor ou pior do que o outro. Ninguém por sua humildade e quem sabe por sua falta de recursos é depreciado por outro, por ter mais ou menos posses. Ah, meus irmãos, quando a igreja é unida, a Bíblia está dizendo, e essa é a oração de Jesus, o nosso testemunho vai mais longe. Quando não há discriminação, quando não há simplesmente grupos divisórios, os de fora olharão e falarão, de fato há unidade, e se há unidade, o nome do Senhor será glorificado. A unidade fortalece o testemunho da igreja, amém ou não? Por isso que é a primeira marca de uma igreja imparável. Não havia aqui distinção, tanto que aqueles que podiam, socorriam as necessidades daqueles que não podiam. Ah, mas a generosidade vem como uma resposta natural a essa unidade e ao amor de Deus abundando nos corações. 2 de Paulo a Coríntios 9,7, sabe o que diz? 2 de Paulo aos Coríntios 9,7 diz, cada um contribua, e contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama e Deus ama o que dá com alegria. O tamanho da sua oferta não lhe torna maior ou melhor do que outro, não. Mas a generosidade passa a ser um fruto e uma consequência natural da minha unidade. O que será que tem impedido a gente de viver essa comunhão prática e transformadora? O que é que tem impedido que de fato nós tenhamos uma igreja unida, unida nos mesmos ideais, unida nos mesmos propósitos, sem grupos discriminatórios, sem, como é chamado aí por fora, de uma forma pejorativa, panelinhas? O que é que tem impedido a gente de fato, viver essa comunhão
prática e transformadora. Irmãos, uma coisa, talvez vocês possam criticar o pastor, e eu sei que eu sou criticado muitas vezes, mas uma coisa ninguém vai poder dizer do pastor, que o pastor favorece uns em detrimento de outros. Isso nunca. Em dizer, o pastor tem o pé dele fincado na casa só desse ou daquele outro irmão, e na minha casa não. O pastor, enquanto viver, não vai dar preferência a olhar para você e te diferenciar, quem sabe por tua conta bancária, por tua cor, por onde você mora, por tuas posses, nada disso. Mas a Bíblia está dizendo que nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que cultivar essa unidade e essa generosidade em nossa igreja. Que haja unidade, que haja comunhão, que não haja divisão. Porque se a IBEG quer ser uma igreja imparável, a primeira marca é um combo. É uma marca que me leva a outra. E essa dupla de marcas se chama unidade. Porque quando tem unidade, me levará ao quê? Generosidade. Amém ou não? Generosidade. Devemos promover mais momentos de compartilhamento e de cuidado mútuo em nossa comunidade. E os homens estão se juntando aí amanhã, não é isso? Já estou sabendo. E se você é homem, tem homem aqui ou não? Amém. Hoje eu gostei. O homem aí, amém. Lá no grupo dos homens foi dito, vão se reunir aqui e vão fazer uma limpeza nessa rua. Amém ou não? Vão cortar o mato. Me disseram que vão vir desde a área de lazer aqui e vão cortar o mato na rua inteira. É isso mesmo? Confere? Amém ou não? Então vem cortar mato também. Não importa. Eu sou muito... Não, você não é muito nada. Vem cortar mato. Vem aí, dá sua contribuição. Eu tenho certeza que meu pai, se pudesse, ele estaria aqui para cortar mato. Era a primeira coisa que ele gostaria de fazer. Eu peço oração por ele, irmãos. Meus amados, cada vez a gente se compadece mais em ver como o físico vai se decompondo, o físico vai decaindo, e a gente está lá, e a gente senta, a gente conversa, e a gente ouve sempre essa queixa. Eu não sou mais quem eu era. E aquela sensação de imprestabilidade, eu não consigo fazer mais nada, eu já fiz tanto e gostaria tanto de continuar fazendo. Então, enquanto você tem energia, e tem homem aqui com energia, amém ou não? Então faça, enquanto você tem energia. Sabe, a Bíblia diz, e esse é um versículo que a gente sempre recitava nos nossos encontros de juventude, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador enquanto você tem vigor. Amém ou não? Então seja generoso com o seu tempo, com seus recursos e com os dons que Deus tem te dado para abençoar outros. Isso não só vai fortalecer os laços, mas também atrair pessoas para o Evangelho, mostrando que o reino de Deus é real e transformador. Quantos querem ver a Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu avançar? Diga amém. Você deseja que a nossa igreja seja imparável? Então a primeira grande marca, ela é constituída dessa dupla, unidade e generosidade. A igreja primitiva experimentava um só coração, uma só alma, e isso se refletia no cuidado mútuo e na disposição de repartir bens para suprir os necessitados. Uma igreja unida é uma igreja imparável, e que a IBEG o seja. Segundo, esse mover de generosidade, essa movimentação que começou dentro da igreja do Novo Testamento, trouxe, infelizmente, irmãos,
um sentimento nocivo. Alguns, como Barnabé, tinham seu coração cheio de amor, cheio de graça, e ao vender a sua propriedade, dispor esse valor para socorro dos necessitados, fez gerar um sentimento nocivo no meio da comunidade. Aqueles que viram, uau, olha como Barnabé foi exaltado por seu ato. Eu também gostaria que os outros me exaltassem. Só que no meio desse mover surgiu dissimulação, hipocrisia e mentira. Sabe aquele que quer fazer só para receber os louros? Ele faz só para receber as palavras de louvor. E você sente muito isso quando o sentimento é perverso, quando a pessoa faz e ninguém diz nada, e ele diz: eu não vou fazer mais. Ninguém me reconheceu, ninguém me elogiou, só elogiam o outro e a mim não. Jesus Cristo sempre tinha um princípio: quando você fizer com a direita, nem a tua esquerda deve saber. E se fez com a tua mão esquerda, que nem a direita saiba. E olha aqui, como que a gente faz, hein? Vou colocar a minha mão direita aqui no bolso, a esquerda, deixa eu ver quanto que é. Sai para lá. Eu não quero. A esquerda não pode saber o que a direita está fazendo. É isso. Força de expressão, mas a ponto de dizer: quer ser generoso, irmão? Faça-o. E se tem alguém que vai ler a sinceridade do teu coração, é aquele que sabe todas as coisas e de quem nós não podemos fugir. E esse alguém é Deus, amém ou não? Mas vejam esse mover, o que fez no seio da igreja. Atos 5. Vamos para 5 agora? Vai ter um casal, hein? E esse casal é conhecidíssimo, Ananias e Safira. Infelizmente, a partir dessa unidade e generosidade, como eu lhes disse, a hipocrisia e a dissimulação vai ser despertada no meio da igreja, por pessoas que não tinham o mesmo coração. É assim que a gente vê a leitura a partir do versículo 1 do capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Que bom, hein? Venderam uma propriedade. Mas o que fez? Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, entenda que ninguém era obrigado a fazer nada. Eles venderam porque quiseram. Mas como eles viram que Barnabé vendeu e trouxe quanto do preço que ele vendeu? Tudo. Eles, entre eles, combinaram: olha, Safira, se alguém perguntar, fala que a gente vendeu por tanto que a gente está dando tudo. Sabe aquela soberbazinha de dizer: a gente também está dando tudo? Mas não estavam dando tudo, e ninguém pediu que eles tinham que dar tudo. Mas o que nós vamos ver que o Senhor vai condenar nessa atitude deles é a mentira e a dissimulação. Porque quando perguntaram no versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? E olha aqui agora claramente o que Pedro vai dizer para Ananias: se você guardasse o preço do que você vendeu para ti, não era seu? Era seu. Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava também em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Porque não mentiste aos homens, mas mentiste a quem? A Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. Sabe aquele negócio de acariação? Vamos fazer uma acariação aqui agora? Vamos perguntar para a Safira. Quem sabe a Safira vai abrir o coração e vai dizer: olha,
Na realidade, eu quero confessar para vocês, a gente está dando uma parte de uma oferta. Amém, será bem-vinda a tua oferta. Aleluia. Ninguém falou que você tinha que trazer tudo. Se você ficasse com a tua propriedade, era sua. E se você vendesse e ficasse com todo o dinheiro é seu também. Deus, em momento algum, está pedindo para dar tudo. Mas vamos ver o que Safira diz? Então, disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? Eu fiquei sabendo aqui, o teu esposo me disse que vocês venderam essa propriedade por 100 mil reais, é isso mesmo? Aí ela disse: sim, é isso mesmo. Combinamos, vamos mentir juntos. Casal que mente unido, morre unido. Está aqui, ó. Casal mente unido. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido, juntinhos os dois. Que coisa linda, né? Romeu e Julieta, os dois ali. Meus irmãos, não interpretem esse texto de uma forma equivocada. O que nós observamos nesse episódio de Ananias e Safira é que de nada adianta generosidade, anota isso, de nada adianta generosidade sem integridade. É por isso que a segunda marca de uma igreja imparável é que a igreja imparável não somente, em primeiro lugar, o que é que nós vimos? Qual é a primeira marca? Mas essa unidade me leva ao quê? Mas de nada adianta generosidade sem o quê? Integridade. Por isso que a segunda marca é esse par, o par de integridade, que me leva a uma vida de santidade. Eu quero que você fique aqui ciente disso, de que não se compensa a falta de integridade, não se compensa a falta de santidade com boas obras. Não tem como eu compensar. Quero viver uma vida de mentira, quero viver uma vida sem caráter, quero viver uma vida de mentira, mas eu compenso. Como é que eu compenso? Com uma oferta. Eu compenso com a minha habilitação para fazer uma boa obra. Eu compenso com uma visita, quem sabe, a uma obra social. É isso que o mundo faz. O mundo tenta compensar e comprar a sua salvação através de boas obras. Mais uma vez eu digo para vocês, de nada adianta generosidade sem integridade, porque não se compensa a falta de santidade com boas obras. Deus é santo, e foi isso que nós cantamos, amém ou não? Santo, santo é o Senhor. E se Deus é santo, importa que nós vivamos em santidade. Uma igreja imparável não é uma igreja cheia de hipócritas. Uma vida imparável, uma igreja imparável, não é uma igreja cheia de pessoas que não cumpram com suas vidas com responsabilidade, que não sejam cumpridores dos seus compromissos. Uma igreja imparável não compensa falta de santidade e falta de integridade com boas obras e com ofertas. É incrível, mas hoje existem crentes que saem das igrejas. Tem jovens que saem das igrejas e vão para as baladas. Tem muitos jovens hoje, quem sabe, pulando nos blocos de carnaval dessa vida. Tem muitos jovens se afundando nas drogas. Tem muitos jovens hoje experimentando da prostituição. E depois, no domingo seguinte, vão para as suas igrejas e vão cumprir as suas responsabilidades sem integridade e sem santidade, achando que podem compensar através de atos de generosidade. Deus não se vende. Eu posso ouvir um amém ou não? Deus não se vende. Uma igreja imparável é uma igreja de unidade, sim, e que reflete isso em generosidade.
Mas uma igreja imparável é uma igreja onde os crentes têm uma vida de integridade, que me leva a uma vida de santidade. Eles buscaram, Ananias e Safira, o reconhecimento humano, ao mentir sobre sua oferta, e assim demonstraram hipocrisia e dissimulação. A hipocrisia na igreja é um veneno, e um veneno que corrói a autenticidade do Evangelho. Deus deseja a verdade, que a gente ande em verdade, e que essa verdade esteja aqui no nosso íntimo. Veja o que diz Salmo 51, versículo de número 6. Salmo 51, 6. Eis que amas a verdade, e amas a verdade no íntimo. Veja o que diz esse versículo: eis que amas a verdade, e amas a verdade no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus quer que você, crente, viva uma vida de verdade. Não pense que você compensa os teus pecados e a tua vida desregrada, sem integridade e sem caráter, com o seu serviço sacerdotal ou com sua oferta pomposa. Você pode vender propriedade, você pode ofertar e fazer o que você bem entende, mas Deus não troca santidade e integridade por nada nesse mundo. A santidade é essencial para aquele que quer ver a Deus. Hebreus 12, 14, sabe o que diz? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode dizer amém? Ninguém verá ao Senhor. E saiba que Deus disciplina a igreja. Deus disciplina a igreja, e por igreja entenda, eu, você, nós somos a igreja. Deus disciplina a igreja para mantê-la santa. Deus disciplina para manter a igreja santa. Está em Hebreus 12, 5 a 8. Veja o que diz em Hebreus 12, 5 a 8. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes o quê? Correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Por quê? Porque o Senhor faz o quê? O Senhor faz o quê? Corrige, e corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos os filhos são participantes, sois então o quê? Bastardos e não filhos. O Senhor disciplina a sua igreja. E foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Talvez você diga, meu Deus, que castigo foi esse? A igreja estava sendo formada. E Deus queria que ficasse claro o fato de que uma igreja vai se tornar imparável se em primeiro lugar houver unidade e generosidade. Mas em segundo lugar, Deus não permitiu que a falta de caráter, que a dissimulação, que a mentira fosse levada adiante. Porque precisaria ficar claro para a igreja de Jesus que essa igreja imparável é uma igreja que vai ser plantada em cima da integridade e da santidade. Amém ou não? Então, a correção veio o mais cedo possível. Uma igreja íntegra tem poder do céu e respeito na terra. Por isso que Deus traz disciplina. E o resultado do pecado ser revelado, tratado e disciplinado, fez com que essa comunidade temesse a Deus e o servisse com poder e santidade. Sabe qual foi o resultado dessa correção instantânea de Deus? Versículo 11 de Atos 5. Olha o que diz em Atos 5 a partir do versículo 11.
houve um grande o quê? Temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E aí então, com a correção sendo feita, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, e dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres. Eu posso ouvir em voz alta? O que aconteceu? Crescia cada vez mais. Quando a gente passa a mão no pecado, quando a gente encobre o pecado, pode ter inchaço, mas não vai ter crescimento. O crescimento vem com o temor e o respeito ao Senhor, com a consciência de que uma igreja imparável avança com integridade e com santidade. A igreja cresceu em temor, mesmo depois do caso de Ananias e Safira. Por quê? Porque o pecado foi revelado e o pecado foi o quê? Disciplinado. Não precisamos, irmãos, amaciar o evangelho. A gente não precisa amaciar o evangelho é o evangelho. E o evangelho pregado por essa igreja imparável foi de arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas hoje tem igreja amaciando o pecado. Hoje tem igreja abrindo as portas para o pecado. Irmãos, não se esqueçam, a gente foi chamado para ser sal da terra e não açúcar. É sal, não açúcar. Mas hoje tem muita igreja onde venha e o pecado é recebido, e o pecado é encoberto, e o pecado é aceito como algo natural. Não, a igreja é imparável, é uma igreja que vive em unidade, e isso reflete em generosidade. Mas de nada adianta generosidade sem o quê? Integridade. Por isso que o segundo grupo de marcas é integridade, porque essa igreja vivia em santidade. Amém ou não? A força da igreja está no seu compromisso com a santidade. Na 1 de Pedro 1, 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E eu posso ouvir um amém? Amém. Santidade, fruto da integridade. Já vimos que uma igreja imparável é uma igreja de intimidade, que me leva a generosidade. Mas vimos que de nada adianta generosidade sem o quê? Integridade. Por isso que uma igreja imparável é uma igreja de integridade, que me leva a uma vida de santidade. Qual seria a terceira e a última marca? Atos 5, a partir do versículo de número 17 até o versículo de número 42. Diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Inveja! E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Olha, mais uma vez, coitado desses homens. Já em 2 domingos seguidos nós estamos vendo que o que eles recebem como recompensa por viverem uma vida de integridade é o quê? Perseguição, inveja, prisão. E lá vai eles para a prisão novamente. E lendo os próximos versículos de 19 a 25, nós vamos ver que houve um fato miraculoso. Veio um anjo do Senhor que os libertou da prisão. Mas os libertou da prisão não para levá-los a se esconderem. Mas vocês se lembram qual foi o recado do anjo? Olha, eu estou libertando vocês agora, mas sabe onde eu quero que vocês vão? Para o mesmo lugar onde vocês estavam. E eu quero que vocês vão lá para o templo, onde vocês estavam dizendo as verdades que os trouxe à prisão, para que vocês continuem dizendo as mesmas verdades. É para lá que vocês vão.
E não teve acordo, irmãos. Eles foram para lá mesmo, obedeceram. E no versículo 26 diz assim: foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Cadê os caras? Eles estavam presos aqui. Foram ver na prisão, cadê? Não estão aqui. Onde eles estão? Ei, eles estão lá no templo. Mas como eles saíram daqui? Como eles estão lá? Nós não dizemos para eles para ficarem quietos e não falarem. Mas lá estavam eles pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. E aí eles trazem eles e vamos dar mais uma prensa neles. Só que a prensa não pode ser com violência, está aqui no versículo 26. Por quê? Porque temiam ser apedrejados pelo povo. Porque vejam, a mensagem de disciplina do pecado, a mensagem de uma vida de integridade e santidade, não trouxe a repulsa do povo, mas trouxe sim a atração do povo a essa mensagem de arrependimento. E todos estavam ouvindo o recado como sendo o recado de Deus. E a multidão estava aumentando e gente estava se convertendo. Então eles trouxeram o capitão e os servidores, eles com muito cuidado: vem cá, vamos ter uma conversinha aqui em particular. Só que não usaram de violência, porque temiam o quê? Que a multidão pudesse os apedrejar. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém ou não, irmãos? Nós vamos passar por tempos tais como esse. O evangelho do açúcar e do docinho de coco, o evangelho dos ursinhos carinhosos, está sendo pregado por aí. Venha para o evangelho, você é o queridinho de Deus. Deus vai dar tudo o que você quer. Deus nunca vai deixar você visualizar algo que não seja para Ele te dar. Porque Deus é amor, Deus te ama. Deus não vive sem você, porque você é o centro do coração de Deus. É assim que o evangelho docinho de coco está sendo pregado por aí. Só que o verdadeiro evangelho do arrependei-vos, Deus quer a igreja vivendo em unidade e generosidade. Deus quer a igreja vivendo em integridade e santidade. É o que fez com que a igreja avançasse, aleluia. E a igreja é imparável, é aquela que não abre mão desse evangelho. Porque aqui nos diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma igreja viva e uma igreja imparável não pode ser silenciada pelo medo ou pela oposição. Apesar da perseguição e das ameaças, os apóstolos permaneceram fiéis à missão de pregar o evangelho. E foi essa fidelidade à mensagem que os levou à resiliência. Resiliência. É por isso que a terceira característica, a terceira marca, é essa dupla de características. Nós já vimos que, em primeiro lugar, a unidade me leva à generosidade. Mas não adianta generosidade sem o quê? Integridade. Por isso que a integridade me leva à santidade. E sabe qual é a terceira marca de uma igreja imparável? A fidelidade. A fidelidade. Mas importa obedecer a quem? A Deus. Cala a boca! Vamos continuar falando e pregando a verdade. Fidelidade. E fidelidade que só é possível por conta da resiliência. Fidelidade e resiliência é o que nós observamos nesses apóstolos. A fidelidade e a resiliência são marcas de uma igreja que avança apesar das adversidades. Por quê? Eu quero que você saiba, não movido por interesse, mas eu quero que você saiba, por ser uma promessa de Deus, que a fidelidade a Deus será recompensada. Amém ou não? A fidelidade a Deus é recompensada. Está lá em Mateus 25, 21.
Crente fiel, continua fiel. A fidelidade, mantenha-se resiliente, não se dobre. Continue fiel, mas importa obedecer a Deus. Isso será recompensado, está em Mateus 25, 21. O seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém ou não? Quantos querem ouvir isso do Senhor? Agora, quantos irão ouvir isso do Senhor? É preciso unidade e generosidade. Mas não adianta generosidade sem integridade. Por isso que é necessário integridade e santidade. E por último, é necessário o quê? Fidelidade. Mas eu sei que não é fácil. Por isso que a fidelidade tem que andar junto com a resiliência. Fica firme, meu irmão. Em breve ouviremos do Senhor a doce voz dizendo: bem-está, servo bom e fiel. Aleluia! No pouco foste fiel, sobre muito agora eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Amém ou não? Entra no gozo do teu Senhor. Ah, mas isso, irmãos, nos fará passar por tribulações. Vamos passar por tribulação. Vai ter motoqueiro perseguindo a tua moto. Vamos passar por tribulação. Está em Romanos 5, 3 e 4. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, amém ou não? E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Louvado seja Deus. Continua firme, fiel ao Senhor, resiliente, porque o evangelho precisa ser anunciado, e precisa ser anunciado com ousadia. Romanos 1,16. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que eu não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém ou não? Fortaleça, meu amado irmão, a tua fé através da oração. Fortaleça a tua fé através da meditação na palavra. Mas fortaleça a tua fé através da unidade, da comunhão. Não saia da unidade. Continue com unidade, buscando uma vida de generosidade, mas esteja consciente ao sair daqui que de nada adianta generosidade sem integridade. Você não compra o Senhor, você não compensa as tuas más ações, a tua falta de caráter e a tua vida em pecado com boas obras. Por isso que é necessário integridade e o quê? Santidade. Por último, tudo isso só é possível se você sair daqui disposto a manter uma vida de fidelidade. E a fidelidade vai exigir de você o quê? Resiliência. Fica firme. Eu concluo dizendo que a igreja de Cristo é imparável. Posso ouvir um amém ou não? A igreja de Cristo é imparável. Promessa de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. O inferno não resiste ao avanço da igreja. E a IBEG vai continuar avançando. Amém ou não? Vamos continuar avançando. Ah, irmãos, a igreja de Cristo e a IBEG será imparável se sairmos daqui hoje convictos de que precisamos viver em unidade e generosidade, mantendo a integridade e a santidade, e demonstrando fidelidade e resiliência. Está aqui, versículo de número 40. Vem o Gamaliel, e o Gamaliel era um sábio daqueles dias, e Gamaliel deu uma lição de moral nos sacerdotes, nos capitães e em todos os outros que estavam perseguindo a igreja do Senhor. E disse: olha, eu acho que é melhor a gente se conscientizar de que se essa obra é de fato de Deus, e a gente continuar perseguindo, a gente não vai dar conta. Porque se é de Deus, nós estaremos lutando contra Deus. Versículo de número 40 diz: concordaram com ele, e chamando os apóstolos, nós vamos deixar eles ir embora, mas a gente não vai passar vontade ainda não. E fizeram o quê? Tendo-os açoitado,
mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Uma igreja fiel não recua. Uma igreja fiel avança, mesmo em meio às dores. Porque no versículo 41 e 42 diz que retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E o texto conclui no versículo 42, vamos todos ler a uma só voz? 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém ou não? Uma igreja imparável, não se cala nem diante das ameaças. Está preparado para isso? Irmãos, eu insisto em dizer, nessa época aqui eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Você está disposto hoje a pelo menos viver pelo Evangelho? Viva pelo Evangelho em nome de Jesus. Testemunhe de Jesus Cristo. A perseguição não para a igreja, as ameaças não param a igreja do Senhor é imparável. Hoje, nesse exato momento, em diversos países ao redor do mundo, nós temos irmãos nossos que estão pagando com a própria vida a perseguição por serem cristãos. Nós temos hoje ainda cristãos sendo queimados, açoitados, decapitados, esquartejados. Mulheres defendendo a sua fé em Jesus e sendo estupradas. A gente não está brincando não, irmãos. Para de levar a sua vida com mediocridade. Se a IBEG quer ser uma igreja imparável, em primeiro lugar, irmãos, temos que sair daqui decididos a vivermos em unidade e generosidade. Posso ouvir um amém ou não? Mas não somente vivermos em unidade e generosidade, mas preservarmos a integridade e a santidade. E perseverarmos com fidelidade e resiliência, porque nenhuma força humana pode deter uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E nós seremos, a IBEG será imparável para a honra e glória do Senhor Jesus. Levante-se quem se levantar, mas a IBEG avançará para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu quero ouvir um amém. Estamos juntos ou não? Quais são as marcas, irmãos? Unidade e integridade e fidelidade e fica firme. Fica firme.